Olá, meus queridos. Então, hoje vamos para a nossa última aula do bimestre de língua portuguesa. E eu estava analisando aqui, a gente estava trabalhando com a unidade aqui sobre o cenário poético da África, certo? É interessante? É interessante, mas não é muito a minha área, tá? A questão da literatura, a questão de trabalhar com essa questão de poesia e tal. Eu acho que vocês não estão muito nessa vibe de estar fazendo poemas e tal. Então, o que eu pensei? A gente tem um conteúdo aqui no caderno de atividades que eu acho bastante interessante na produção textual, dentro da produção textual, que eu preferi trabalhar com esse conteúdo hoje, nessa última aula com vocês, tá? Do que a gente continuar com aquele assunto ali, tá? Aquele assunto é uma coisa que vocês podem estar lendo, tá refletindo, tá trabalhando até sozinhos, de forma autônoma, tá? Que é a coesão por substituição lexical, tá? Que é você substituir palavras usando pronomes, no caso aqui os pronomes possessivos e demonstrativos, tá? Isso aqui vocês usam onde? Na produção textual de vocês, certo? Então, vamos lá para a página 35 do caderno de atividades, tá certo? Nós vamos fazer essa nossa última aula de hoje, aproveitar esse conteúdo aqui para a gente fechar a nossa apostila do caderno de atividades, ok? Então, olha lá, o que é coesão, pessoal? Então, muitas vezes existe uma dúvida entre coesão e coerência, tá? Olha só, coesão é a conexão, tá, entre frases e palavras para que o conjunto delas se torne realmente um texto. Então, quando vem um parágrafo e fica coeso ao outro. Então, existe essa coesão de assuntos. Então, um termina e o outro começa no mesmo assunto. A coerência é você escrever de forma coerente, né? Você não vai falar de água e depois falar de terra. Então, você tem que ter uma coerência, mas a coesão, as coisas têm que linkar, né? Elas têm que estar linkadas. A coesão contribui para a textualidade pela relação estabelecida nesse conjunto. Substituição lexical é o emprego de palavras e expressões que retomam termos anteriores. Então, eu mencionei alguma coisa antes, eu não preciso repetir toda aquela expressão novamente. Então, eu vou fazer essa substituição lexical, tá? Esse recurso também é chamado de anáfora, tá? A anáfora pode ocorrer com a substituição da palavra ou da expressão mencionada anteriormente por pronomes pessoais, pronomes possessivos, demonstrativos ou indefinidos, advérbios, sinônimos, hiperônimos, numerais, etc. Então, quando eu usei lá o nome de uma pessoa no começo da frase e na outra frase eu usei ele, eu usei aí de anáfora, né? Eu usei de uma substituição lexical, no lugar de um nome eu coloquei um pronome, tá? Então, de uma coisa assim que é simples, né? É isso que acontece, é esses nomes que a gente dá para essas substituições, tá? E isso é coesão, ok? Observe o exemplo aí, ó. Os alunos foram suspensos pelo meu comportamento. Caso isso volte a acontecer, eles serão convidados a se retirar da escola. Então, vejam só. Isso é o que? A suspensão, né? O fato deles terem sido suspensos pelo mau comportamento. Então, eu substituí toda essa expressão por isso, tá? E depois, novamente, eu retomo os alunos com o pronome eles, tá? Então, aqui, ó, existiu o pronome demonstrativo que retoma toda a frase anterior e depois eu tenho o pronome pessoal que retoma o substantivo alunos.
tá? Aqui nós temos os pronomes possessivos, uma tabelinha para vocês relembrarem, né? E também para vocês se sintonizar. Que pessoa que ele remete, né? Então, primeira pessoa, meu, minha, né? Meus, minhas. Segunda pessoa, teu, tua, ou teus, tuas. Terceira pessoa, seu, sua, seus, suas. Aqui, ó, tem uma seguinte atenção para vocês aqui, ó. O pronome seu, sua ou seus, suas, em determinadas circunstâncias, ele pode causar duplo sentido. Veja o exemplo ali, ó. A mãe não autorizou que o filho dirigisse seu carro. Mas aí, o carro de quem? O carro dela ou o carro dele? Tá? Então, em algumas situações, isso pode ocorrer e causar essa dúvida, tá? O carro é de quem? Da mãe ou do filho? Então, para evitar esse tipo de ambiguidade, uma forma de reescrita seria usar o carro dela, né? Aí não existe qualquer possibilidade de dúvida aí, tá? Então, a mãe não autorizou que o filho dirigisse o carro dela. Tá? Aí, primeira pessoa do plural, nosso, nossa, nossos, nossas. Segunda pessoa do plural, vosso, vossa, vossos, vossas. Terceira pessoa do plural, o seu, suas, seus, suas, tá? Então, quando é pedido para você determinar a que pessoa está se referindo aquele pronome possessivo, vocês têm essa tabelinha aqui para não se perder mais, tá? Pronomes demonstrativos. Aqui também nós temos que indicam, os pronomes demonstrativos, eles indicam lugar, eles indicam posição, eles indicam a identidade dos seres em relação às pessoas do discurso. Se é primeira, segunda, terceira pessoa, situando-as no espaço, no tempo ou no próprio texto, tá? Então, olha lá, quais são as variáveis? Este, estes, né? Esta, estas. Então, elas são variáveis. Eu posso ter no masculino e no feminino. Isto muda? Não. Isto é invariável. Isto é isto. Não existe istos, tá? Ele não tem, esse pronome demonstrativo não tem plural. A segunda pessoa é esse, esses, essa, essas, né? E a invariável é isso. Terceira pessoa, aquele, aqueles, aquela, aquelas, né? E a invariável é aquilo, ok? Atenção aos seguintes usos, tá? Quando eu uso este, esta, isto, deste, neste, naquele, tá? Que são as variáveis, tá? Com relação a espaço, ó, indica o que está próximo de quem fala. Então, o este, o esta, o deste, o neste, indica que está próximo, tá? Ó, este livro que está em minhas mãos, ó, este, tá perto de mim, tá? Primeira pessoa. É muito bom. Então, refere-se a algo que está dito. O problema é este, muito trânsito. Com relação ao texto, desculpa, é outra coisa. Com relação a espaço, é algo que está perto. Com relação ao texto, é algo que está sendo dito naquele momento. Ó, o problema é este. Vocês têm que prestar atenção na minha aula, tá? Com relação ao tempo, ele se refere ao tempo atual, presente, né? Chegamos ao mês de julho. Neste mês, teremos as provas bimestrais, tá? Então, se refere ao presente. Agora, esse, essa, desse, nesse, tá? Com relação ao espaço, indica o que está próximo de quem ouve. Então, eu falo, quem ouve está lá. Esse livro que você está segurando é de qual autor? Então, a outra pessoa que está perto de mim, né? Ela está segurando um livro. Então eu pergunto: esse livro aí que você está segurando é de quem?
tá? Então percebam que quando o livro está comigo, eu pergunto este. Quando o livro está com a outra pessoa, eu falo esse, tá? Com relação ao texto, refere-se a algo que foi dito. Ó, há uma manifestação nas ruas do centro da cidade. Isso atrapalha o trânsito, tá? Lá, manifestação que está acontecendo lá na cidade. E com relação ao tempo, indica tempo anterior, próximo ou posterior próximo. Então, não indica o tempo presente, ou um passado próximo ou um futuro próximo, tá? Aproveite para sair sexta-feira, pois a previsão de chuva para esse fim de semana. Pois é, previsão de chuva para esse fim de semana. Então, ó, ele tá próximo, tá? Aquele, aquela, aquilo, daquele, daquela, tá? Com relação ao espaço, refere-se a algo que está distante de quem fala ou de quem escreve ou de quem ouve, tá? Naquele tempo, aquela pessoa, então é de quem está distante de mim que fala nesse momento, tá? Ó, aquelas montanhas que aparecem lá longe se localizam em outra cidade. Com relação ao texto, refere-se a um elemento citado anterior a outro, então também se refere a passado, né? Curitiba e Florianópolis são cidades do sul do Brasil. Esta é a capital de Santa Catarina, que está mais próxima, né, do que eu falei, Florianópolis. Aquela do Paraná, que é a mais distante, tá? Com relação ao tempo, indica um tempo distante, anterior ou posterior, né? Quando eu era criança, sempre visitava meus avós, nunca me esqueço daquele tempo. Então, remete a um tempo mais distante no passado, tá? Pronomes possessivos e demonstrativos como elementos de coesão, né? Anáfora e catáfora. Anáfora, referente ao que precede o pronome demonstrativo, então estabelece uma relação coesiva que permite a retomada de uma palavra, uma expressão ou toda uma ideia anteriormente expressa no texto. Foi o que a gente viu antes, né? A anáfora, ela retoma uma ideia com a substituição por outro termo. Como é que se pode vender uma casa tão cara em tão pouco tempo? Isso nos parece difícil. Usei um pronome demonstrativo retomando uma expressão anterior. O que é a catáfora? Referência ao que se posiciona depois do pronome demonstrativo. Ó. Ela sempre dizia isto. Aí é que eu falo. Não quero prejudicar ninguém. Então, aí o pronome demonstrativo ele só aparece antes do que vai ser dito, tá? Uma é anáfora e outra é catáfora, tá? Nome meio feio, né? Mas enfim, vamos lá fazer alguns exercícios aqui. Questão 1. Em uma campanha relacionada ao trânsito, lê-se a seguinte frase: não use celular ao volante, e isso pode causar sua vida, custar a sua vida. Nessa campanha, que tipo de relação coesiva a palavra isso estabelece? Anafórica ou catafórica? Nesse caso, é uma relação anafórica, né? Pois o pronome demonstrativo isso retoma o enunciado anterior, tá? Então, como o pronome demonstrativo ele vem após o que foi mencionado, né? Então, a relação é anafórica. Então, ele está acontecendo aí. Ele está retomando o enunciado anterior, que é não usar celular ao volante. Isso é que pode causar sua vida, tá? 2. Para evitar a repetição de palavras nas frases, complete os espaços com o pronome demonstrativo adequado. O Globo e Gazeta do Povo são 2 jornais conhecidos. Este, que eu me refiro à Gazeta do Povo, que está mais próximo, em Curitiba, e aquele, que é o Globo, tá? No Rio de Janeiro. Então,
Então, este e aquele. Minha camisa é mais colorida do que essa que você está usando. Então, é a outra pessoa que está usando, portanto, eu uso essa. Seu livro tem poucas imagens. Aquele lá tem muito mais. Ó, aquele lá quer dizer que ele está longe de mim. Brasil e China jogarão no Maracanã. Esta de vermelho, ou seja, a China, né, que está mais próximo. E aquele de azul e amarelo. Aquele porque está se referindo ao Brasil. Explique por que a frase João encontrou Maria e lhe disse que sua prima estava doente é ambígua. Ó, João encontrou Maria e lhe disse que sua prima estava doente. Por que ela é ambígua? Eu não sei prima de quem está doente, se é do João ou se é da Maria. Né? Aqui que existe ambiguidade, porque eu não sei dizer prima de quem está doente, se é de João ou de Maria. Ok? Sugira uma reescrita para a frase a fim de eliminar a ambiguidade. Então, João encontrou Maria e lhe disse que a prima dela estava doente, ou a prima dele. Então, aí você escolhe. Tá? Se você quer que seja a prima dela ou a prima dele. Uma das duas vai eliminar a ambiguidade, né? Vai ser só a prima dele ou vai ser só a prima dela. 4. Analise a função dos elementos em destaque e marque C para as alternativas corretas e I para as incorretas. Contaram-me ontem que Jaqueline ocupará o cargo de gerente na empresa e que, por isso, está mudando para outra cidade. Se isto me aconteceu, já que somos amigas, aquilo me deixou muito feliz. Letra A. O pronome isso é catafórico, pois anuncia a informação, está mudando para outra cidade. Não. Por isso, está se referindo ao que foi mencionado anteriormente, então está incorreto. O pronome isto é anafórico, pois retoma a informação mudando para outra cidade. Sim, correto. O pronome, letra C, o pronome isto é anafórico, pois retoma a informação contaram-me ontem que Jaqueline ocupará o cargo do gerente da empresa. Não, se a B é correta, a C é incorreta, né? D, o pronome aquilo é anafórico, pois retoma a informação está mudando para outra cidade. Não, está incorreto. Não, nada a ver. E C e E, o pronome aquilo é anafórico, pois retoma a informação Jaqueline ocupará o cargo de gerente da empresa. Sim, está correto. Aquilo está se referindo ao cargo que ela recebeu, né? E não está mudando para outra cidade, tá? Então, ficou a letra A incorreta, a B correta, a C incorreta, a D incorreta e a E correta. Complete as frases com os pronomes demonstrativos adequados. O presidente da empresa olhou para o funcionário e disse-lhe estas palavras: seu desempenho deve melhorar. Então, aqui é catafórico, né? Porque ele usou o pronome antes de dizer as palavras. B. Naquele tempo, brincávamos muito neste jardim. Naquele tempo. Divertimos-nos muito no ano passado. O motivo foi aquela viagem que fizemos ao exterior. Quer dizer, eu estou me referindo ao ano passado, né? Eu caminhei pelo parque. Isso me deixou tranquila. Então, é um tempo breve no passado, né? Essa revista que você está lendo traz informações úteis. O presidente e o governador discursaram. Este, que é o mais próximo, governador, sobre nosso estado, e aquele sobre o país, tá? Questão 6. Leia a seguir o trecho de uma notícia de esporte. Bom, ali vocês têm o pronome isso destacado,
e é pedido o seguinte: o pronome isso, pronome demonstrativo isso, se refere ao trecho. Letra C, tá? Podemos ver que estes atletas estão fazendo o melhor que podem para levantar a nação do Brasil e o troféu José Finkel. Finkel mostrou isso, tá? Então, letra C. Então, gente, concluímos nossas atividades aqui para o segundo bimestre com louvor, tá? Não trabalhamos com o caderno de produção textual. Eu acho que ia ficar muito puxado para vocês, então acabei não entrando no produção textual, até por conta de vocês terem que estar trazendo esses textos aqui para corrigir. Com a função dessa pandemia, eu acho que não era o mais adequado. Não tinha como eu estar corrigindo os textos por WhatsApp, né? Mas eu acho que o essencial, que foi trabalhar a apostila, trabalhar os conteúdos, acho que a gente conseguiu fazer. Tentei fazer da melhor maneira possível, tá? E vamos tentando aí nos adequar para o terceiro bimestre, vamos ver que maneira que a gente vai, se vamos continuar dessa maneira, se vamos tentar fazer as aulas online, presenciais online, né? Vamos ver aí, vamos trocar uma ideia com a coordenadora e a diretora, ver o que dá pra gente fazer, tá? Estudem para as provas, espero que tudo dê certo aí pra vocês, tá certo? Um beijo aí, turma!